ao primeiro ciclo de palestras. Senhoras e senhores, boa noite. Eu, André Luiz Stack, professor e coordenador do Núcleo de Iniciação Científica e do Núcleo de Programas de Extensão, em nome do Instituto de Magistrados do Brasil, da Uniaselv, tenho a honra de iniciar neste momento a palestra com o tema O Direito na Era Digital. Cumprimento todas as autoridades presentes nesse evento e passo a leitura do currículo abreviado dos palestrantes que farão a abertura desse primeiro ciclo de palestras. Fábio Dutra, desembargador e presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, triênio 2019-2022, bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense e licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Educação da mesma universidade. Pós-graduado em Direito Empresarial pela Unigran Rio e portador do MBA em Política, Estratégia e Administração pela Unesa. É mestre em Direito pela Universidade Gama Filho e professor universitário há mais de 15 anos. Antônio Roberto Rodrigues Abate Paulo. Possui graduação em Biomedicina pelo Centro Universitário Barão de Mauá e mestrado em Imunologia Básica e Aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Atualmente é pró-reitor de ensino presencial do Centro Universitário Leonardo da Vinci e membro fundador do Comitê de Ética da Uniaselv. É delegado do Conselho Regional de Biomedicina, comarca de Blumenau, membro do Conselho Regional de Biomedicina e avaliador ad hoc do Ministério da Educação e Cultura. Passo a palavra ao desembargador e presidente do Instituto de Magistrados do Brasil, Dr. Fábio Dutra. Professor André Stack, um prazer conhecê-lo, jovem, ativo e atuante na nossa Uniaselv. E eu digo nossa porque até pouco mais de um mês eu nem sabia da existência da Uniaselv. E hoje, Najib, eu até sei que ela tem um núcleo de captação, acredito, no nosso shopping aqui de São Gonçalo. Então, você vê que a Uniaselv não está tão longe de nós como nós, eventualmente, pensávamos. Professor Dr. Carlos Prudêncio, nosso presidente do IMB no estado de Santa Catarina, sempre envolvido também com as nossas atividades já há alguns anos, já há bastante tempo, né? Tivemos oportunidade já de trabalhar juntos em alguns encontros e eu fico feliz de estar participando deste evento em sua companhia. Muito obrigado. Professora Tainá Pedrini, também uma jovem professora e advogada, que fez com que se tornasse possível esse nosso encontro, graças à sua mediação e ao trabalho juntamente com o desembargador Prudêncio. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar um pouco do direito. Na verdade, eu não vim palestrar, eu vim falar um pouquinho sobre o IMB, que é uma instituição já com 40 anos, mais de 40 anos de existência, e que tem associados na magistratura em todo o Brasil. Professor Antônio Abate Paulo, eu invejo, de certa forma, pelos seus conhecimentos biomédicos, principalmente nessa época de pandemia. Se o senhor já tomou vacina contra o Covid-19, é um bom indicativo, porque eu sei de muitos que ainda não se habilitaram, não têm a confiança necessária para ser vacinado com uma imunizadora que ainda, a meu juízo, está em fase de testes. Então, o senhor, então, com o seu conhecimento, quisera eu tê-los para que pudesse também tomar essa vacina com toda tranquilidade. Meu professor Najib Laib, velho amigo, embora não um amigo velho, temos também trilhado nesta magistratura há tantos anos, e eu o admiro muito e também agradeço pela oportunidade de estarmos juntos e também agradeço porque você é um referencial para a magistratura brasileira, não é? A partir da magistratura fluminense e também por sua atuação como secretário-geral do Instituto dos Magistrados do Brasil. Então, eu os cumprimento e também
estendo meus cumprimentos a todos que estão assistindo a este encontro ou que o assistirão posteriormente. Tenho certeza que todos sairemos daqui com mais conhecimentos a respeito desse tema que é bastante intrincado, bastante complexo, que nos tem causado, de certa forma, medo e, de certa forma, alívio. Não é? O nosso colega Prudêncio teve dificuldades para entrar aqui no nosso encontro virtual e, com certeza, nós que agora estamos fazendo as sessões virtuais por videoconferência ou apenas com os votos, né? Sem a presença dos advogados e dos próprios magistrados, com votações em épocas diferenciadas, tem passado também por essas experiências. E mais do que isso, tenho certeza que ele vai nos trazer as suas impressões, as suas preocupações e talvez até um pouco do seu alívio em razão das novidades que a ciência da computação e também a junção do conhecimento da informática com o uso da internet, das plataformas, mas também do direito que os operadores podem trazer para que, nesse conjunto, nós tenhamos decisões mais rápidas, decisões mais seguras e com uma espécie de consolidação das posições adotadas pelos nossos tribunais. Não sei se ele vai dizer que os advogados sairão perdendo nessa história, porque na medida que os computadores começarem a resolver, isso não é para hoje, não é para amanhã, mas não está muito longe o tempo em que os sistemas que estão sendo implantados venham a decidir. Mas retorno ao tema IMB. IMB tem feito um trabalho que é possível nessa época de pandemia, mas isso também é um motivo de júbilo, porque uma área que nós não explorávamos antes, nós podemos alcançar muito mais gente. Então, nós temos evento todas as semanas, embora sejamos o Instituto com apenas 1.300 e poucos magistrados associados, né, em todos os estados do Brasil, mas também podemos atingir outros operadores do direito, advogados, promotores, defensores e assim por diante. Então, eu espero que vocês também, quando puderem, embora a oferta seja imensa, acessem as nossas plataformas, o nosso site e conheçam um pouco do trabalho que nós temos desenvolvido ao longo desses 40 anos. Eu agradeço a doutora Tainá Pedrini por esta oportunidade, agradeço a todos que estão participando, principalmente ao meu digníssimo presidente do IMB Santa Catarina, desembargador Prudêncio, cumprimento a todos e acho que podemos agora ouvir a palavra do nosso professor Najib a respeito do tema que foi selecionado para hoje. Estaremos juntos durante toda a semana, não é? Com aulas sobre temas altamente relevantes, como o racismo e a igualdade racial, amanhã, depois o desvio produtivo e o direito do consumidor aplicado, e mais adiante, delação premiada e outros temas absolutamente novos, principalmente no Brasil, embora já sejam temas explorados há algum tempo em outros países. O compliance também, que é um desses temas que desafia nos nossos dias, por força das decisões que são reiteradamente tomadas pelos tribunais, e se há uma coisa que no Brasil da qual nós não podemos reclamar, é justamente das novidades, porque nós as temos todos os dias. Basta que nós acessemos as nossas redes sociais e nós tomamos conhecimento tão rapidamente através dos grupos de WhatsApp e outros, né? Mas dessas decisões que são tomadas principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que é a instituição que diz o que é correto dentro da Constituição, né? Dentro da constitucionalidade, e nós temos, então, a satisfação de viver num Brasil, num país, onde tudo acontece todos os dias. Não falta emoção na nossa atividade jurídica. Então, será um prazer, professor, retornar-lhe a palavra e agradecer pelo convite, por esse
convênio que nós pudemos firmar agora com a Uniaselv. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, em nome aqui da Uniaselv também, e é um grande prazer conhecê-lo. Muito obrigado mesmo. Nesse momento, passo a palavra ao professor Antônio, diretor da Uniaselv, unidade de Brusque. Boa noite a todos. Bom, depois do pronunciamento do Dr. Dutra, eu deveria me calar, né? Já que fui convidado para passar aí a vocês algumas palavras, tentarei fazer o mínimo para chegar perto dele aí com tanta sapiência e humildade que eu sempre admiro. Professor, se me permite dar uma notícia, o senhor comentou sobre São Gonçalo. Eu estive aí na semana passada, porque nós pleiteamos junto ao Ministério da Educação a autorização do curso de Direito em São Gonçalo pela Uniaselv. Então, eu estive acompanhando essa visita e, ao que tudo indica, em breve aí nós teremos um curso de Direito na cidade de São Gonçalo ofertado pela Uniaselv. Então, se tudo correr bem, esperamos que assim aconteça. Então, com grande prazer aí que eu faço esse comunicado como o primeiro item aí da minha fala a vocês. O segundo item, o ponto, é agradecer imensamente toda a dedicação da Tainá, do André e de todos os professores, colaboradores, doutores que aqui passaram durante essa semana. É muito nobre ver uma parceria como essa acontecendo na nossa instituição. Eu hoje estou aqui presencialmente em Brusque, né? A gente está se adaptando muito a esse novo formato, né? Online, presencial, híbrido. Hoje eu estou na unidade e eu fico muito feliz porque é um curso muito jovem. Nós estamos indo para o primeiro ano de curso, né? Começamos 1 ano e meio, né, Tainá? Caminhando aí para o terceiro semestre. E fico muito feliz da gente ter um evento dessa magnitude acontecendo dentro da nossa casa, mesmo. Todos vocês aqui têm um pouquinho dela e ela está sempre de portas abertas para dividir conhecimento, trocar ideias, né? Como dizia o Cortella, conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente soma, né? A gente ganha, e é isso mesmo. Então, que aqui vocês tenham a oportunidade de troca, aqueles que estão presentes saiam diferente de como entraram, e esse processo remoto auxilia muita coisa, né? Então, hoje estamos todos aí nos seus trabalhos ou nas suas casas e podendo tirar um tempinho do vosso dia para troca de conhecimento, para engrandecer os seus saberes, e com certeza é isso que faz um curso ser diferenciado. É o que a gente quer do nosso curso. Nosso curso foi autorizado em Brusque com nota 5, que é a nota máxima no MEC, e a gente quer ser reconhecido com nota 5. E para isso existe uma caminhada nesses próximos 4 anos, 3 anos e meio para ser exato, para que os nossos alunos possam ter a grata satisfação de dizer que se formaram em uma instituição que é reconhecida pelo Ministério da Educação com nota máxima, né? Então, acho que a Tainá está num bom caminho. Ela tem feito várias atividades isoladas, palestras isoladas, de grande valia pelos alunos, e agora com esse evento, acho que ela fecha o semestre, ao mesmo tempo que inicia um próximo com chave de ouro. E agradecer muito vocês, a nossa casa está de porta aberta, com muita humildade, com muito carinho e com muita seriedade, acima de tudo, para fazer as coisas da forma correta, do jeito certo, entregar o conhecimento da melhor maneira possível, né? É o que a gente sabe fazer, a gente trabalha com educação, né? Então, que a gente consiga fazer com que ela aconteça em todas as esferas, em todas as instâncias, da melhor maneira possível. Então, contem comigo aí nessa jornada. Acho que boa parte da plateia que está aqui já me ouviu falar em algum momento. Aqueles que não ouviram, eu agradeço a oportunidade de tê-los conhecido. Durante a semana aí tem várias atividades, né? Todo dia tem um conjunto de palestras acontecendo. E na sexta-feira, oficialmente, eu volto com vocês, né? Mas durante a semana aí, com certeza, eu vou passear por aqui, pelas salas, para ouvir um pouquinho e aprender juntamente com todos. Então, muito obrigado, sem maiores delongas, a noite é de vocês. Obrigado a todos os presentes aqui, aos desembargadores, aos palestrantes de toda semana.
vocês que de fato engrandecem esse evento. Um grande abraço aí, fraterno aí para todos. E cuidem-se, por favor. Muito obrigado, professor. Gostaria de informar aos presentes que é possível realizar perguntas no chat ao lado, que serão lidas e triadas e repassadas ao palestrante ao final do evento. Solicito que durante a palestra deixem seus vídeos e microfones desligados, a fim de que seja possível ouvir as apresentações. Nesse momento, fará o uso da palavra o desembargador Najib Slaib Filho, desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, secretário-geral do Instituto dos Magistrados do Brasil, doutor e livre-docente de Direito pela Universidade Gama Filho, e autor de diversos livros e artigos. É com o senhor, nesse momento, com a sua palavra. Muito obrigado. Eu peço autorização aos professores Tainá, André e Antônio para inicialmente cumprimentar, eu posso dizer, velhos amigos, o meu presidente do Instituto dos Magistrados e o meu querido amigo, desde a época da urna eletrônica, no século passado, se não me falha a memória, né? Foi o século passado. São 25 anos nessa brincadeira, né? É uma honra encontrá-los e, especialmente ao Prudêncio, eu agradeço a oportunidade, nem que seja por vídeo, retornar a Brusque, tá certo? E não é no Hotel Montejo, como sempre, tá certo? Então, é um prazer imenso estar de retorno. Essa oportunidade quem me deu foi o meu presidente do Instituto dos Magistrados, desembargador Fábio Dutra, sempre dinâmico e sempre arrumando serviço para todo mundo. Aliás, como você sabe, né? Ele é especialista nessa área. Muito bem. E me deram o título O Direito na Era Digital. E eu fiquei pensando o que os jovens, alguns não tão jovens, que estão assistindo esse papo, poderiam pensar. Porque vocês sabem, meus queridos alunos, que desembargador é um juiz velho, cheio de experiência, tá certo? Geralmente nós chegamos, depois de longos anos, palmilhando comarcas aí pelos estados, e vocês vão ficar pensando, poxa, colocaram justamente um velhinho desembargador para falar sobre o direito na era digital. Vai ver que ele nem sequer sabe usar o WhatsApp. Mesmo porque usar o WhatsApp, até esse meios, vídeos que nós estamos usando de conferência, não existe escola para isso. A gente vai aprendendo, apanhando e consegue fazer tudo. Agora, para falar, aí eu peço à professora Tainá para colocar, para partilhar o vídeo, né, que para falar sobre permissão do aplicativo, tá bom? Até agora nada. Né? Não, professora. Então, acredito que agora está compartilhando, certo? Agora está compartilhando. tá bom. Então, para falar sobre o direito na era digital, eu, educadamente, né, vou começar com um princípio para falar sobre o direito. Antes de falar sobre o direito, e olha que minhas palavras são muito importantes, eu sou um velho professor, né? Eu quero dizer para todos, principalmente para os mais antigos, que o novo sempre vem. Tudo que agora nós temos sobre a internet é o novo. É certo que nós estamos, inclusive, numa época chamada a era digital, uma subderivação da era industrial, mas, em compensação, é novo. E o novo é sempre terrível, porque a gente não conhece tudo aquilo que a gente achava que poderia conhecer. E aí, o novo sempre vem. Ele é sempre desconhecido. Se fosse um novo velho, não seria novo, porque o velho é conhecido. E você só pode conhecer um pouco do passado, talvez um pouco do presente, mas o novo você ignora.
você não sabe o que está funcionando para eles. E também tem uma situação horrível que a gente pensa na área do direito. Muitas vezes você confunde o direito com a lei, mas não. Nem o legislador humano pode prever todas as situações futuras. Então, já no terceiro slide, que eu não estou tendo acesso aqui pelo vídeo, nós temos que ver essa era digital é também chamada era da informação ou era da tecnologia. E ela é terrível, porque acelerou todas as nossas condutas. Hoje, por exemplo, fiquei sentado aqui, nessa cadeira, aqui na sala, durante quase todo o dia, e resultado, tive 3 eventos falando a respeito do tema, e um deles assistindo como aluno. Agora, esse direito, o que é? Lembre-se, direito com letra maiúscula. Direito com letra minúscula é direito subjetivo ou direito objetivo. Direito com letra maiúscula, você vai ser bacharel em direito, é a ciência. O que é ciência? O conhecimento sistematizado, organizado. A arte. Por que é arte? Uma atividade humana que nos aproxima da perfeição divina. E uma técnica. Técnica de quê? Técnica da norma de conduta. Então, o direito é uma tecnologia sobre a norma de conduta. E o que é norma de conduta? A regra de conduta. Nós agora estamos todos em frente de computadores, assistindo a palestra, pensando meticulosamente, né, fazendo o olhar mais inteligente possível nas circunstâncias, porque muitos desses assuntos são novos, e é uma conduta que nós somos compelidos. Não tem lei, não tem obrigação prática legal, não aplica multa, mas é uma conduta que você se adapta para continuar subsistindo. E agora, direito com letra maiúscula é isso: ciência, arte e técnica. Direito com letra minúscula é o famoso direito subjetivo, direito objetivo. Se você é um aluno, agora já no 4º slide, se você é um aluno, você é aluno da Unicelv, né? E você está querendo fazer o curso, é para satisfazer o seu interesse. O que é interesse? Essa vinculação, essa relação entre o sujeito e um bem que vai satisfazer sua necessidade. Por exemplo, eu estou interessado na água, nessa bonita caneca de Santa Teresinha, que eu sou devoto dela, então eu olho para a caneca com um olhar interessado. Interesse vem do latim aquilo que está entre. Quod inter est. Aquilo que está entre o sujeito e o bem que vai satisfazer a sua necessidade. Então, por isso que você chama a namorada, chama o namorado de meu bem. Bem é tudo aquilo que satisfaz uma carência, uma necessidade. Agora, tem bens, tem interesses que você é o titular. Eu sou o titular desta água na caneca de minha propriedade. Agora, muitas vezes, eu estou usando uma determinada coisa e eu não tenho um vínculo jurídico que me apoiasse. Eu não sei se eu vou contar essa piada horrível, porque o Carlos Prudêncio gosta, mas o Fábio Dutra eu acho que não gosta tanto. Mas eu vou usar. Imagina, por exemplo, aquela tríade famosa, aquele triângulo amoroso, antigo, agora não tem mais, né? Mas era assim, era o marido, que chamavam de Cornélio, não sei porquê, né? A senhora a esposa dele, a dona da Divosa, não sei por que dona da Divosa, e também o Ricardão, o terceiro. O Ricardão tem interesse, tem por aquelas coisas, mas ele não tem direito.
O Cornélio tem direito, mas muitas vezes não tem interesse. Aí nós vamos ver que quando há um interesse conflituoso, a gente denomina de lead. Eu tenho interesse a isso, o outro tem interesse àquilo, aí eu tenho o meu interesse, em vez de ficar estático, vira dinâmico, é a tal da pretensão. Pretensão, né, é justamente esse interesse em movimento. Agora, o direito subjetivo é um interesse protegido pela norma jurídica, pela regra. Por exemplo, se você fez o vestibular, conseguiu passar, está cursando, tem um cachorro que está latindo, ele está cursando a escola e pagou a mensalidade, pelo amor de Deus, é muito importante, então você tem direito a assistir às aulas. Se não fez nada disso, não pagou vestibular, não pagou não sei o quê, você tem até interesse, mas não tem o direito. E para que eu estou falando nisso? Porque você veja, nós estamos antes de chegar na era digital, na era da tecnologia, nós estamos na era dos direitos. Importam mais os direitos do que o modo de organização. O desembargador Carlos Prudêncio, eu, o desembargador Fábio Dutra, nós somos, digamos assim, formados no século passado, e a gente, então, aprendíamos na Constituição antiga, já revogada há 30 anos atrás, que primeiro vinha a organização do poder, depois vinham os direitos. E o direito era, digamos, acessório. Essa Constituição agora, depois nós vamos ver no slide, é bem diferente. Ela começa com os princípios fundamentais, inclusive coloca lá no artigo 1º o valor da dignidade da pessoa humana, vai depois para o título referente aos direitos e garantias fundamentais, só depois é que vai falar sobre a organização do poder, sobre a estrutura. E antigamente falava direito individual, aquele próprio da pessoa, né? Ou coletivo. Ou então, desde a época do Justiniano, há 1.600 anos atrás, falava em direito público e privado, porque o público é o que diz respeito ao poder e o privado que diz respeito, na época, àquela família, àquelas entidades. Agora não. Vejam no artigo 81, está no Código de Defesa do Consumidor, mas é porque a Ada Grinover e os outros não conseguiram colocar na lei da ação civil pública. Então, aproveitaram, quando for fazer o Código de Defesa do Consumidor, logo depois da Constituição, para colocar no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor o seguinte: a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Quer dizer, eu posso defender o meu interesse individual eu mesmo, agora o interesse coletivo pode ser feito de forma coletiva. E fala aí no parágrafo único: a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, aqueles transindividuais. Eu tive um aluno ficou muito entusiasmado quando eu usei a expressão transindividuais, mas meu filho, não é nada disso que a sua mente suja está pensando. Transindividuais são aqueles que transcendem, ultrapassam o indivíduo. E aí continua, os transindividuais, de natureza que não dá para dividir, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ou iligadas por circunstância de fato. Por exemplo, os moradores do Vale de Itajaí, os moradores de Brusque, eu aqui ao lado da Baía de Guanabara, são 2 milhões de pessoas influenciadas pelo entorno da Baía de Guanabara. Isso é um interesse em direito difuso. Posso até eu defender sozinho, o que diz respeito mais a mim,
Agora, o que diz respeito a tudo são os órgãos públicos, o Ministério Público, aqueles que a lei legitima para fazer aquela defesa. Os interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, os transindividuais, aqueles que transcendem o indivíduo, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária para uma relação jurídica básica. Exemplo, os associados do Brusque Futebol Clube, que, aliás, o Vasco ganhou dele, se não me falha a memória. Né? Eu sou Vasco. A turma dos alunos, né? Na turma dos alunos, você simplesmente tem o professor não tem relação com o aluno, relação jurídica. O professor tem relação com a instituição que o contrata e os alunos têm relação com a instituição que o contrata. Então, a turma de alunos, os idosos, um grupo de pessoas idosas, eu, por exemplo, por essa graça, benefício da idade, já fui logo vacinado, enquanto os mais jovens morrem de inveja, eu fui vacinado com a Coronavac. Né? Então, estamos esperando o que acontece. E, finalmente, o que é muito comum, os interesses ou direitos individuais homogêneos. Quem são eles? É aqueles entendidos como decorrentes de origem comum. Exemplo clássico: os direitos decorrentes da pandemia do Covid-19. Eu tenho direito à vacina. Não é porque está na declaração da Organização Mundial de Saúde, eu tenho direito à vacina, não é que esteja escrito na Lei 13.979, é porque está escrito no artigo 6º da Constituição, 190 e tanto, o direito de saúde que tanto o governo quanto a sociedade é obrigada a manter. Então, você veja, são muitos direitos. Quando eu falo direito, com letra maiúscula, na era digital, eu tenho que pensar nos direitos, com letra minúscula, na era digital. E eu gosto muito do próximo slide. Ah lá, aquele afresco de Michelangelo Buonarroti, lá na Capela Sistina, né? Em que, no século XVI, 1500 e pouco, o Papa Júlio II brigou com Michelangelo quando ele descobriu que estava todo mundo aí sem roupa, né? E aquele afresco lá na capela, né? E aí mandou colocar roupa em todo mundo. Aí você vê o Adão, vê também Deus cercado lá de anjos. Olha só, o Deus é a mesma estrutura humana que passa para o Adão. Por quê? Está lá na Bíblia, no Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi um grande momento. Ninguém gosta que eu diga, lembre os alunos, que até o século XVI, os 1500, a pessoa não era considerada como pessoa, um indivíduo. Era considerado como se fosse membro de uma casta, nobre, escravo, o senhor feudal, mas não era considerado como pessoa. Até na historinha lá do Romeu e Julieta, Shakespeare, né, Montecchio e Capuleto ficavam brigando, mas não importava a individualidade do Romeu, a individualidade da Julieta. E por quê? No próximo, o slide número 7, mais ou menos na metade, tranquilizem-se todos, a fonte dos direitos não é a vontade do legislador ou a vontade do governante. Para que eu estou dizendo isso? Porque os direitos individuais e coletivos, na era digital, não precisam aguardar o que está escrito na lei, na Constituição, nas declarações internacionais, para subsistir. A fonte dos direitos, com letra minúscula, é a dignidade da pessoa humana. Eu tenho direitos porque isso é decorrente da minha própria natureza humana. Aliás,
a Constituição fala isso, né? A declaração, logo no artigo 5º, parágrafo 2º, eu não coloquei aqui, diz que os direitos e garantias expressos, escritos, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime democrático de poder, decorrentes dos princípios da própria Constituição ou até decorrentes dos tratados assinados pela República Federativa do Brasil. Por isso que a Constituição tem a Declaração dos Direitos. O direito preexiste, ele é reconhecido e simplesmente declarado pela Constituição. Como os americanos gostam de dizer, desde as 10 emendas, a Bill of Rights, ou a Carta de Direitos, ou os ingleses também fizeram essa declaração, os franceses, a mesma coisa. Aliás, a nossa Lei Áurea, de 1888, artigo 1º, diz a Lei Áurea, é extinta a escravidão no Brasil. Ponto. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Por quê? Extinguindo a escravidão, restabelecem-se todos os direitos. Uma coisa interessante disso tudo, eu sempre faço questão de destacar, somente a partir do século XVI, dos anos 1500, a pessoa humana passou a ser reconhecida como sujeito de direitos, por sua individualidade, não mais vista por sua condição de nobre, servo, escravo, crença, ou integrante do Flamengo, ou não, nada disso. Agora, as mulheres, infelizmente, somente a partir deste século anterior, do século XX, a mulher passou a ser reconhecida como sujeito de direito. E aí, se você achar isso estranho, eu gostaria de lembrar que nós, desembargadores velhos, né, nós chegamos a ter a oportunidade de ver que até 1961 a mulher não podia praticar os atos da vida civil, porque ela era relativamente incapaz. Só em 1961 fizeram o Estatuto da Mulher Casada e deram para ela a liberdade. E essa afirmação que eu estou fazendo é importante porque está escrito no 9º slide, Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 10, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja justa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Então, o que eles disseram lá? Toda pessoa, homem, mulher, branco, não importa o gênero, não importa nada, em plena igualdade, tem que ser tratado por um tribunal isento, imparcial, que julgue a causa para decidir sobre os seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Por causa desse dispositivo, claro que a Constituição nossa assegura a mesma coisa, no artigo 5º, inciso 35, é que nós temos de decidir esses temas da era digital, ainda que não exista lei. Os temas da era digital, que nós vamos mencionar pouco, nós, juízes, temos que decidir. E as pessoas têm o direito de provocar atividade judicial e os juízes têm o dever de prestar justiça, certo ou erradamente, essa parte humana, mas por quê? Diz a Constituição, as normas
definidoras, artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras que dão os fins, os limites dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Não preciso mais de lei como era no velho regime constitucional para que o meu direito seja garantido. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 5º diz: olha, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Em outras palavras, se tiver lei, joia. Se não tiver, que se dane o juiz para fazer valer a lei. O Prudêncio e o Fábio menos, é mais moderno. Nós chegamos a ver quando o juiz despachava indefiro por falta de amparo legal. Quer dizer o quê? Olha, indefiro porque a lei não está falando nada, eu não posso conceder. Isso é uma velharia, e é uma velharia imensa, porque a Constituição de 1988 diz: as normas definidoras do direito de garantia têm aplicação imediata. Se é direito, se é uma garantia, o juiz que se vire para fazer cumprir. E mais, quais são os direitos e garantias? Nessa área digital, né, nós vamos usar palavras inglesas, nós vamos usar muita coisa, porque o fenômeno da tecnologia não é um fenômeno nacional, é um fenômeno mundial. Nós vamos ver agora mesmo que até, por exemplo, a lei do Marco Civil da Internet, que é uma tradução que se fez, né, com referência a algumas estruturas de funcionamento da internet, lá conceitua o que é o IP, o Internet Protocol, enfim, tem toda aquela disposição do Marco Civil da Internet, são disposições que visam divulgar, mas não significa que possa limitar os direitos. Também nós vamos ver a Lei Geral de Proteção dos Dados. É um aborrecimento horrível para todos. Por quê? A Constituição diz que os dados individuais têm que ser protegidos. Então, não tinha lei. Se não tinha lei, o juiz julgava de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º. Fizeram uma lei que é profundamente organizacional. Fala sobre a organização, mas uma lei muito complexa, muito difícil. Imagina você, o Poder Judiciário. Nós temos ações, as pessoas têm acesso aos dados destas ações, nós temos ações de violência doméstica, nós temos o nome do sujeito sujo, significa no SPC, significa que ele praticamente está fora da vida econômica. E todo mundo quer controlá-lo, pressioná-lo por causa disso. Aí é que está. O nosso imperador Dom Pedro I mandou colocar na Constituição de 1824, que ele outorgou, né? O Carlos Prudêncio sabe que eu adoro falar sobre esse papo do Império, né? Porque eu fui aluno de Afonso Arinos, Pedro Calmon, eu aprendi muita coisa. O Fábio não foi, talvez, aluno do Antônio Paulo Soares de Pinho, né? Mas eu fui aluno dele. Então, eu aprendi muita coisa sobre o Império. E o Dom Pedro I, que tinha, na época, 25 anos, ele nasceu em 1798, em 1823 fechou a Assembleia Legislativa e Constituinte, e ele convocou vários para fazer uma comissão de 10 membros, inclusive o famoso Marquês de Maricá, para fazer uma nova Constituição. E ele insistiu para colocar na Constituição do Império um inciso que está até hoje. As outras constituições copiaram. É um inciso que diz o artigo hoje, 5º, inciso 2, se não me falha a memória, da nossa Constituição de 1988, que diz: todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei.
Aí conta-se que o Marquês de Maricá era um sujeito muito importante na época, falou: Majestade Imperial, como todos são iguais perante a lei. Aqui no Brasil, os nobres, tem pessoas que não são nobres. Nós temos escravos, nós temos mulheres que sequer podem estudar ensino médio, ensino alto, tinha que aprender em casa ou nas instituições religiosas. E ele, Dom Pedro I, insistiu: não, senhor, temos que seguir o que o ídolo dele, né, era Napoleão Bonaparte, exigiu lá, colocou, os franceses proclamaram, tinham proclamado em 1789, liberté, égalité e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. E significa o quê? Todos são iguais perante a lei. Não é. Do fato é que nasce o direito. O status, a situação pessoal, os papéis do indivíduo na sociedade indicam as normas jurídicas que regulam a sua atuação e o seu relacionamento com as demais pessoas. Na trajetória de sua existência, o indivíduo se insere em diversos processos de integração com os demais seres. Os direitos decorrem da situação pessoal, dos papéis sociais e econômicos exercidos pelas pessoas, das diversas relações decorrentes do grupo social em que integra, de acordo com os valores que a sociedade faz predominar em determinado momento histórico. Eu sou tão velho, que os edifícios, nos elevadores, os elevadores dos edifícios tinham elevador social e elevador de serviço. E eu cheguei a ver, graças a Deus vocês acham que não vê mais, ou quando chegava um sujeito que não fosse, aspas, morador, tinha que ir pelo de serviço. Hoje tem até leis municipais que proíbem isso, mas era uma situação que existia, porque era o normal, digamos assim, naquela época. Hoje, em compensação, nós temos mais facilidade para tudo e mais igualdade, mas ainda assim não é suficiente. Não vou falar sobre a legalidade, porque antigamente o artigo 126, eu estou número 12. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar, alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, cabe-lhe aplicar as normas legais. Não as havendo, recorrer à analogia, aos costumes, aos princípios de direito. Era o que estava escrito no artigo. Esse direito aqui não é com letra minúscula, não. Devia ser com letra maiúscula. É uma da lei, na época, pensava assim. Foi o Código de Processo Civil de 73. Hoje, não. No Código de 2015, fala: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade eficiente. Então, a legalidade hoje, que está ali bem no finalzinho, antes era o princípio básico. Hoje, não. O juiz praticamente julga todas as causas por equidade. E ele faz isso porque ele tem que atender o fim social, tem que atender a exigência do bem comum, tem que promover a dignidade da pessoa humana. E como é que vai fazer isso? Tem que esperar a lei falar? Não é possível. Então, ele tem que observar a proporcionalidade, o que é razoável, a legalidade. Então, é muito importante essa situação, finalmente, para a gente começar a falar na aplicação do direito nesta era digital. E eu vou começar, porque geralmente os alunos gostam muito do crime, né? Todo juiz trabalhou com crime. Eu fui promotor de justiça, fui polícia, né? Mas eu não gosto muito de crime. Mas tudo bem. E aí é muito famoso agora o stalking. O que é o stalking? Nada. A palavra inglesa significa perseguição. Stalker é o perseguidor aplicado a alguém que importuna de forma insistente e obsessiva uma outra pessoa.
que em muitos casos é uma celebridade. A perseguição persistente pode levar a ataques e agressões. Diz os americanos, o cyberstalking é praticado através de meios informáticos, com qualquer pessoa que desperte o interesse do agressor. Lá embaixo eu coloquei o caso Carolina Dickmann, né? Aquela atriz. Eu fui juiz lá no tribunal, já foi tanto tempo que eu não me recordo. Eu acho que foi há uns 15 anos atrás, porque um programa de televisão, alguém me ajuda o nome da televisão? Eu aqui não consigo ver, porque está... Pânico na TV, doutor, é esse? É isso mesmo, muito obrigado. Muito obrigado. Aí, esse programa, fizeram o quê? Queriam ver o que estava acontecendo na casa dela, na Barra da Tijuca. E ela não deixava. Eles simplesmente arrumaram uma grua, aquele troço guindaste imenso, ficaram lá em cima filmando a família da atriz, os filhos menores, essa coisa toda. É o clássico sistema do stalking, da perseguição. O paparazzi, a princesa Diana, né, diz que morreu fugindo dos paparazzi, é o perseguidor. Isso agora é considerado um crime que não usa a expressão internet. Inclusive, não usa a expressão internet. Mas é uma perseguição que a lei proíbe, independentemente da forma com que se realiza. Você certamente conhece vários casos de pessoas que são perseguidas por outros. Quando for caso de violência doméstica, essa coisa toda, o juiz da violência doméstica é sempre gentil, tem poder, até o próprio delegado de polícia. Então, esse stalker, né, que o nome inglês é só para fazer um nome bonito, mas a perseguição hoje é crime, mas mesmo quando não era crime, já era ilícito, como no caso, 10, 15 anos atrás, sei lá, da atriz. O outro tipo muito comum que nós temos na questão da vida da internet é a pornografia da vingança, o revenge porn. A pornografia da vingança. O que é isso? Está na Lei 13.718, que considerou crime. Entrou em vigor agora em setembro de 2018. O artigo 218-C do Código Penal prevê condutas criminosas, atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, fotos, vídeo ou material com conteúdo relacionado a crime de estupro, com cenas de sexo, nudez ou pornografia, que não tenha consentimento da vítima. E a pena é de 1 a 5 anos. A pornografia da vingança se enquadra no texto da causa de aumento previsto no mencionado artigo, que prevê, para os casos no qual o criminoso tenha mantido relação íntima com a vítima ou tenha usado a divulgação para humilhá-la, aumento de 1/3 a 2/3. Todos nós conhecemos esses casos de pornografia da vingança. E aí alguém está pensando, como é que eu provo isso? Eu chego lá. Né? O Carlos Prudêncio se recorda de um antigo advogado do júri, né? Que quando ele estava fazendo a defesa, o promotor cortava ele, exigia alguma coisa, e ele falava, eu chego lá, e não chegava nada. Nunca, mas tudo bem. Então, aí nós vamos para um tema muito importante. Como é que eu provo essas coisas nessa era digital? Ora, fácil. A Constituição, artigo 5º, inciso 56, dá uma abertura, porque ela diz assim, ela fala no negativo, são inadmissíveis no processo judicial, administrativo, o que for, todos os meios de prova, desde que obtidos por meios ilícitos. Está escrito no negativo, mas na versão corrigindo, a contrário senso, são admissíveis no processo todos os meios de prova, desde que obtidos por meio de ilícito. Não pode botar o cara no pau de arara, não pode praticar não sei o quê. Aí alguém vai falar, mas o americano não adianta, aceita a prova da raiz venenosa, que não sei o quê. E o Fábio Dutra
se recorda lá no estado do Rio, que aliás foi divulgado no Brasil inteiro, um determinado empresário, dono de supermercado, foi sequestrado, ficou 15, 20 dias desaparecido. E a polícia, eu me lembro desse delegado, foi há 20 anos, eu até gostava muito desse delegado, eu, olhando para cá, delegado anti-sequestro, não sabia o que fazia, rodava para cá. Aí o que ele fez? Deteve, prendeu a mãe do suposto sequestrador. E ficou com ela lá na delegacia, ou num lugar qualquer desconhecido, senão a Defensoria Pública reclamava, e até que ela deu elementos. Eles foram lá, conseguiram libertar o sequestrado, e ninguém mais falou no assunto, salvo aqueles que, como eu, ficam pensando o que autorizou a prender a véia, né, para arrumar esse meio de prova para libertar. Mas tudo bem. O Código de Processo Civil fala: ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. E vocês, neste século XXI, ultrapassaram já aquilo que nos atormentou, os velhotes, no século XX. A diferença entre verdade real e verdade formal. A verdade que está nos autos e a verdade real. Né? Então, isso está ultrapassado. E para que eu estou falando nisso? Porque toda a produção do meio da internet, da era digital, se faz exatamente assim. Por exemplo, e-mail. Não existe lei prevendo e-mail ou outros meios de comunicação. E a gente adota o quê? Adota o padrão que estava no Código Civil de 1916, agora está no Código Civil de 2002, que diz o seguinte: considera-se presente quem contrata por telefone. Nenhum dos alunos aqui se recorda do telefone em si. Hoje a gente só tem o celular, né? Por acaso tem uma função que chama telefone e que raramente a gente usa, né? De vez em quando eu esqueço. Eu me lembro só do número do celular para fazer ligação no WhatsApp, essa coisa toda. O resto não se usa. Agora, de onde é que tira isso? É esse princípio. São admissíveis no processo todos os meios de prova, desde que obtidos por meio ilícito. Então, o juiz tem poder de usar a prova que achar necessário. E o contrário da verdade é o tal do fake news. É o assunto mais comentado. Fake news, notícias falsas, né? Fake, eu tirei do dicionário Webster, é o sujeito que é feito, o nome, o sujeito que é feito para parecer real ou útil a fim de denegrir pessoas. Os peritos revelaram que a pintura era falsa. A arma na sua mão, era falsa. Alguém que não é ou que não foi, que pode reclamar. Após trabalhar por 10 anos como um doutor, se descobriu que ele era fake. Então, sobre o fake news, eu me dispenso de grandes comentários, que eu lamento comunicar que todo mundo virou doutor. Nós, juízes, tivemos a honra de trabalhar em comarcas pequenas, né? E a gente via, a gente tinha função de juiz eleitoral e era terrível, porque no dia da eleição, a praça da cidade era um troço horroroso. Por que era um troço horroroso? Só aparecia rumores, boatos, falsidades. Aparecia assim: olha, o candidato está perdendo. Por que está perdendo? Porque ele traiu o fulano com a mulher dele, que não sei o quê. E ficava inventando essas coisas, né? Sempre vinha alguém para reclamar. E é exatamente isso que acontece. Agora, a praça antiga é hoje uma rede social. As redes sociais e a mídia eletrônica. Nesta era digital, as redes sociais e a mídia eletrônica são os novos instrumentos de convencimento da pessoa
e devem ser garantidas no seu relevante papel social. Não devem ser desprezadas ou perseguidas, mas somente reprimidas ou inibidas no que exorbitarem da conduta permitida pelo direito, se e quando escaparem da conduta honesta. A praça é do povo, como o céu é do condor, dizia Castro Alves há quase 200 anos. Pois hoje a rede social é hoje a praça pública dos séculos anteriores, como local das manifestações políticas e sociais. O professor estava falando, o Fábio Dutra estava falando que foram todos jogados na rede, sistema de videoconferência, para continuar com as aulas. Pois eu gosto muito das aulas presenciais. Olha, na aula presencial tinha um instrumento maravilhoso, ou terrível, chamado corredor da escola. Né? Corredor da escola. Os juízes, os advogados falam corredor do fórum. Até me parece que os padres falam corredor da catedral. É aquele lugar em que todos fazem, que todos se comunicam. As redes sociais hoje era esse corredor. Então, nós não temos que acabar com a rede social, limitar. Não, nós temos que dar liberdade e punir quem exceder os direitos. Eu agradeço a todos, desculpe ter falado muito, né? Mas o assunto é muito grande e eu fico à disposição para todas as dúvidas que vocês têm. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Najib. Antes de passar até a palavra para os alunos, eu teria duas perguntas a fazer ao senhor, devido também ao fato de que pesquiso, nesse momento agora, a influência das emoções no raciocínio judicial. E fico muito feliz em poder perguntar isso ao senhor e também de ter aqui mais desembargadores que possam, de certa forma, me dar até, né, ser até um campo de estudo aqui, porque vejo o quão importante é e o quão nós estamos nesse momento, principalmente na era digital, né, professor Najib? Nesse momento, nessa era digital, o quão o direito tem se modificado e tem se adequado a determinadas, a diversas situações em virtude da complexidade dos fatos, né? A primeira questão que eu teria para fazer para o senhor, que é mais uma opinião do senhor já enquanto desembargador há um certo tempo, o professor Alexandre de Moraes da Rosa, não sei se o senhor leu alguns últimos artigos que ele tem escrito sobre inteligência artificial, ele tem falado muito sobre a influência da inteligência artificial no raciocínio e tem falado da importância da inteligência artificial fraca a serem utilizados nos processos judiciais. Quando ele fala em inteligência artificial fraca, ele fala muito da utilização da informática, né? Ou seja, softwares que poderiam ser criados para julgar, principalmente em recursos repetitivos, que envolvem matéria de direito. A minha pergunta, professor Najib, está relacionado às matérias de fato. E digo isso por quê? Porque, além de professor, eu também sou oficial de justiça aqui na comarca de Brusque. E eu fui oficial de justiça há 3 anos. Ah, é? E sou oficial de justiça aqui em Brusque, e muitas vezes nós verificamos que os juízes não detêm todo o conhecimento, que muitas vezes nós, oficiais, no local, conseguimos trazer muito mais informação para os juízes poder, de fato, dar uma decisão em consonância com o que está ocorrendo na prática. O senhor acredita que seria possível a utilização dessa inteligência artificial, mesmo a fraca, em um processo que envolve a matéria de fato? Um exemplo, as ações, por exemplo, de família? Seria possível a utilização dessa inteligência artificial para julgar uma situação tão importante que envolve as emoções, né, dessas partes? Muito questionamento bem. Da minha tese de doutorado, desembargador Najib. Então vamos ouvir a opinião desse belo... Não, olha senhor, só, eu ainda não fiz. Olha, lá nos Estados Unidos, a decisão judicial, eles gostam de, no sistema do common law, chamam de veredito.
o dito verdadeiro. Então, tem até a mania, nem todo Estado, mas usar um martelo, dar uma martelada para dizer que a questão está decidida. Nós, do sistema do civil law, nós chamamos o ato do juiz de sentença. Sentença por quê? É o que ele sente. Sentença vem do sentimento. Por quê? Apurar a verdade necessariamente decorre da intuição, dos sentimentos, do que nós estamos recebendo. Não foi eu que falei isso, não. Quem falou isso, se não me falha a memória, foi o Montesquieu, Voltaire, um outro sujeito lá francês. Agora, olha só que situação. O que a lei prevê por equidade é muito difícil eu usar simplesmente a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é um conjunto de procedimentos tecnológicos pré-estabelecidos para chegar a uma conclusão. Então, olha que coisa boba. Aplicar uma pena de dano moral. Ou numa ação civil. Se eu vou arbitrar o dano moral, eu tenho que levar em consideração muitas coisas e eu não posso ter um padrão. Eu sou tão antigo, e o Prudêncio também não vai rir, porque ele é antigo dessa época, e o Fábio Dutra também pegou essa época, que a gente, lá no meu estado, ou mesmo no meu tribunal e outros tribunais, aplicava o dano moral, geralmente, em salário mínimo. Chegou a pegar isso, Fábio? 100 salários mínimos. Aplicava 100 salários mínimos. Muito bem. Aconteceu não sei o quê, dos 100 salários mínimos. Hoje, 100 salário mínimo é uma fortuna, né? Passa muito mais da competência do juizado especial. E lá no antigo Tribunal de Alçada Civil, um colega que eu não vou dizer o nome, que ainda está por aí, todo mundo discutindo quanto que ia estabelecer de dano moral, porque um sujeito caluniou o outro. E os dois, caluniado e caluniador, realmente eram pessoas assim, como alguém observou, não era boa mística. Então, na hora de arbitrar o dano moral, um falou 10 mil, o outro falou não sei quanto. Aí um que está aí vivo, não vou dizer o nome dele, 65 centavos. O quê? 65 centavos. Não dou mais do que isso. Porque ele está nessa situação. Aí o então presidente daquele julgamento, né, o Mário, ele fechou as portas, soltou o cachorro em todo mundo, porque todo mundo tinha cabimento uma decisão desse tipo. Ora, além do mais da nossa função, nós temos funções repetitivas, mas um mero sit é uma indecisão interlocutória que dificilmente alguém vai considerar que pudesse ser previsto num programa prévio de computador. E a outra situação, você admitiria a inteligência artificial para substituir o médico clínico? Nós estamos numa pandemia. Essa maldita Covid ataca a pessoa das mais variadas formas. É ou não é? Então, olha, está resolvido, que aplica isso, aplica aquilo. Cada pessoa é uma pessoa humana. O Lênio Streck, né, a gente gosta muito dele, há alguns anos, né, Carlos Prudente? E o Lênio Streck gosta de falar o seguinte: essa ideia da inteligência artificial, com todo respeito aos que pensam em contrário, só que o Lênio é um tanto desbocado, fala só para aqueles que não têm inteligência, tá certo? Então, eu não sou tão incisivo quanto ele, não, né? Eu não posso dizer isso, não. Eu acredito que não vai valer isso. Não vai valer. E, além do mais, tem uma outra coisa terrível. As leis, o princípio da legalidade, quando existiu, não se aplicava. A aplicação da pena no crime, arbitrar o dano moral, resolver o que vai fazer com as crianças, numa briga entre marido e mulher. Nós não temos padrões pré-fixados. Tanto não temos padrões pré-fixados que a lei nunca deu isso. Aliás, a proteção das pessoas
a criança, adolescente, né? Tá dito lá, dá um poder muito amplo ao juiz, tem que fundamentar, mas tem que ver o caso concreto. Eu espero ter, se Deus quiser, eu vou mandar mais material para vocês, mas eu não sou entusiasmado não, tá certo? Quando eu me aposentar, se Deus quiser, eu vou continuar como professor, e não acredito que eu possa ser substituído, né, por um tal. E como advogado, também não adianta, né, porque não é essa questão que tem que levar em conta. O Fábio Doutor, Dutra e o Carlos Prudêncio, ninguém quer falar nada sobre isso. Vocês são juízes das antigas. O que vocês acham sobre isso? Eu não sou juiz das antigas, eu sou juiz moderno. Então tá bem. Então, já vou esclarecendo ao oficial de justiça, tá certo? Que o que ele vê lá, ele traz essas informações para o juiz ou não. E é muito interessante quando o juiz conhece aquilo que está acontecendo, justamente para embasar a sua decisão. Mas será que não representará uma influência que fará com que ele deixará de cumprir a lei para julgar com o coração e proferir uma sentença de sentir e não uma decisão que torne as partes iguais perante a lei? Não é? Nós sabemos, e Najib, você desculpe, mas eu acho que essa novidade do juiz tecnológico, ele vem. E ele vem dia a dia. Não é? Os algoritmos que cada dia mais são aplicados, aquela sequência de instruções que são dadas para a realização dessas tarefas pela máquina, vai colocando lá o 01, 01, 01, e cada vez que nós vemos essas repetições, foram criados mais 10 cargos de desembargador no nosso tribunal agora recentemente, você votou contra, eu suponho, porque você disse que o faria, e eu votaria também. Eu acho que nós não precisamos de 190 desembargadores aqui no Tribunal de Justiça, eu acho que nós poderíamos reduzir para 50 ou para 60, e nós, com esse avançar... Explica para o Prudêncio e para os outros, São Paulo tem 2.100 juízes, 360 advogados. Desembargadores. Desembargadores. Minas Gerais tem 1.000 juízes, 130. Não, 1.000 juízes, 130 desembargadores. E o nosso tribunal vai ter 190 desembargadores para 620 juízes. Pois é, eu acho que realmente, agora, com relação ao seu trabalho, o professor André, eu me reporto a um livro muito antigo do Calamandrei, que ele ia lá para um julgamento, ele falou de um juiz que ia para um determinado julgamento quando foi mordido por um cavalo, não é? Então ele passou a odiar cavalos e o sentimento dele passou a ser guiado nessa causa do cavalo pela experiência negativa que ele teve. Então será assim, e a máquina vai recebendo essas informações da inteligência artificial fraca e depois será mais forte. Eu não li os artigos, então eu estou falando no sentido de cada vez mais você se aproxima a uma perfeição de julgamento pelos dados dos quais você dispõe. E a inteligência, eu acho que, Najib, mais cedo ou mais tarde, ela virá, e esse mundo já está de pernas para o ar, ainda bem que, quer dizer, nem vou dizer, eu tenho certeza que o André vai assistir. Né? O André é jovem, nós somos um pouco mais experientes, mas se há uma coisa que eu gosto é de novidade, entendeu? Eu agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido o computador em 89, e eu nem para dormir eu consigo me livrar do meu celular, embora eu saiba que isso faça um mal terrível, né? Mas hoje em dia eu só sinto que o celular ainda não acenda o fogão, né? Ainda não tem esse dispositivo de... Tem, chama internet dos meios. Tem sim. Pô, você pode colocar a casa inteira tomando conta um do outro. Estão até fazendo propaganda na televisão. Não, mas eu quero substituí-lo por um Magic-Click, aquele que você aperta, faz clique e o fogão acende. Não é? E também não tem canivete no celular, então eu estou aguardando o canivete e o acendedor de fogão. Mas agradeço e vamos nessa. Eu acho que... E eu queria ouvir o Prudêncio, que o Prudêncio adora coisa nova. Não, e o nome dele já diz. É prudente. Mas não é muito prudente, não,
porque ele ficou falando em tal de urna eletrônica numa época terrível. Prudêncio, o que você acha? A urna eletrônica é uma forma de inteligência artificial? Então, desembargador Najib Slaib Filho, desembargador Fábio Dutra, eu vou me ater apenas ao questionamento na emoção na questão familiar. Se pode ser substituído pela inteligência artificial. Eu sou realmente moderno no que diz respeito à tecnologia, e 89, dito aí pelo desembargador Fábio Dutra, foi justamente o ano, o desembargador Najib esteve aqui, desembargador Capanema, quando eu lancei o voto eletrônico. Então, nem mesmo existia computador aqui para nós. Então, dentro desse princípio de modernidade da tecnologia, eu, mesmo sendo a favor, sou totalmente a favor da tecnologia. Agora, a questão de substituir a emoção de um julgamento na questão familiar, e dita pelo Dr. Stack, pelo nosso querido professor e nosso amigo de família, amiga nossa, eu vou dizer que não pode ser substituído. Nós não podemos substituir pela tecnologia, no meu entender, justamente até porque o nome diz a emoção, que nós não podemos transmitir para a máquina, para que a máquina devolva em forma de uma sentença com um sentimento humano. E o desembargador Najib Slaib Filho disse, né, que são particularidades que existem caso a caso, uma vez que não existe dentro de família nenhum caso igual ao outro. É família constituída, marido e mulher, família constituída com um filho, 2, 3, 5, a forma de educar de cada um deles pode ser diferente, o sentimento de cada um. Então, é um conjunto de sentimentos, não é um só, e que envolve tudo para o juiz poder decidir. Então, eu, no meu pensar, o professor está aqui, não vai poder substituir. Fico muito feliz em ouvi-los. Realmente, né, temos aí pensamentos distintos a respeito do uso da tecnologia, e nesse ponto eu concordo também com o desembargador Fábio Dutra, porque, de fato, é inevitável, né? Como foi inevitável, desde a época keynesiana, né, em que nós tivemos que mudar, já com o Dworkin, né, a ideia de que nós tínhamos que mudar essa concepção para que o direito fosse além da relação direito, né? Ou seja, da separação do direito e moral, e começar a incluir a moral. É inevitável o uso da moral, é inevitável o uso da subjetividade, como o doutor Prudêncio falou, é inevitável o uso da emoção, né? Até o que particularmente vem me intrigando muito, doutores, tem a ver com o que Alexander Bickel falou numa obra dele, em que ele fala sobre a importância das virtudes passivas, né? Do que os juízes precisam ter virtudes passivas. E no mundo de hoje, nós estamos vendo cada vez mais a presença de virtudes ativas, com o ativismo judicial, com a judicialização da política. Então, a minha segunda pergunta, seria justamente dentro dessa concepção. Os senhores acreditam que deveria existir muito mais virtudes passivas, ou seja, maiores limitações nesse momento agora, em virtude do protagonismo do judiciário? Olha, muito boa pergunta. Boa pergunta. Excelente. Agora você veja, o princípio da separação dos poderes. Cada macaco no seu galho. Cada um faz uma coisa determinada. Mas como é que nós vamos fazer se no mundo inteiro esses direitos sociais estão sendo garantidos pelas respectivas ordens jurídicas? Quando era simplesmente os direitos liberais, o Estado não podia fazer determinadas coisas, a Declaração de Direitos colocava, não pode prender, senão não sei o quê, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Agora, a partir da Segunda Guerra Mundial, os direitos sociais passaram a ser garantidos.
Não só o abrigo, shelter, moradia, mas também alimentação, hospital. Nós vamos comemorar 100 anos da Lei Eloy Chaves, agora, em 2023. E essa lei foi uma lei muito importante que criou a Previdência no nosso país. Previdência para quem? Para os empregados das estradas de ferro que pertenciam aos ingleses, e os ingleses exigiram e criaram essa Previdência. Até então acontecia o quê? O sujeito trabalhava, ganhava dinheiro, sustentava a família, ficou doente, parava de trabalhar. Quem ia sustentá-lo? A Santa Casa de Misericórdia, o Centro Espírita, não sei de quê, e finalmente morria e ele não tinha como enterrar. Então, essa postura do Estado nociativista, eu acho muito interessante. Agora, vou fazer o que com a violência doméstica? Nesta pandemia, os colegas da área de violência doméstica calculam que aumentou a violência doméstica 30%, 40%. Alguns falam pouco, mas eu acredito, inclusive as mulheres estão sendo capacitadas, né, a colocar um X na mão, né, para avisar que estão sofrendo. Então, você vê, aí chega na frente do juiz, chega na frente do delegado que cuida da violência doméstica, eles têm uma atitude propositiva. Só para terminar, não quero ficar falando, não, mas eu conheci, cheguei a ver o Nelson Carneiro. E o Nelson Carneiro, que é o pai da Laura Carneiro, né? Do desembargador Fábio Dutra, não teve essa honra, eu tive. Ele chegou até a advogar comigo. Aí o Nelson Carneiro gostava de contar que ele ajudou a fazer a primeira lei de alimentos, a Lei 5478. Era juiz, o pai do Sérgio Lúcio, cujo nome eu não me recordo agora, mas era um colega, o Fábio Dutra, era o juiz lá que fez com ele a lei. E colocaram nessa lei uma coisa absurda, qual seja, presume-se necessitado a pessoa que pede alimentos, razão pela qual não precisa pagar custos. Diz que deu uma confusão infernal, porque o cara que tinha isso não precisava pagar custos. Você está pedindo alimento, como é que vai pagar as custas em decorrência? Então, o pai do Sérgio Lúcio, cujo nome eu não me recordo, ele era um juiz ativista. Não é Claudino, não? João Claudino de Oliveira, obrigado. Viu? É um desembargador velho, mas tem memória melhor que a minha. João Claudino de Oliveira e Cruz, tá certo? Então, você veja, onde o juiz entra, não é questão do juiz entrar, não é questão, por exemplo, saúde. Nesse momento histórico, o juiz tem que fazer qualquer coisa. Até contra a criminalidade, alta criminalidade, ele tem que atender o que é o requerimento da acusação, aquela coisa toda, mas ele tem que ter uma atitude de aceitar o que está acontecendo para decidir, eu acho. Não vou perguntar ao Fábio, não, senão o Fábio pode dizer que é contra. Não. Passou. Não quis falar. Desembargador Fábio Dutra, doutora Tainá não vai da sua... Né, professor, está aqui. Pois é. Então, sobre é minha tese de doutorado. Eu, inclusive, o meu orientador é o Orlando Zanon, juiz aqui no estado de Santa Catarina. Meu orientador agora é doutorado em dupla titulação com a Universidade de Perugia, na Itália. E esse é uma grande inquietação que eu tenho, eu trabalhei, fui assessora por algum tempo, assessora de magistrado, e percebi como os modelos também estão tomando conta do direito e como o CNJ em si, muitas vezes, exige uma produção muito alta, impossível para o magistrado dar conta. Então, isso me chocou e me preocupa muito, porque, ao fim e ao cabo, estamos tentando prestigiar aquele direito do jurisdicionado, porque alguém ali tem um direito sendo ceifado, né? E isso me preocupa muito. E a partir do momento que aplicamos modelos em cima de modelo a fim de otimizar, de estar sendo mais ágil, será que está sendo de fato eficiente, prestigiando o direito do jurisdicionado? Será que aquilo está sendo humano ou não? E, claro, vamos falar em uma ação score do Serasa. Foi lá, foi pacificado pelo STF, ou houve outro
outro julgamento pacificado pelo STJ. Acredito que até é possível, nessas ações de massa, quando a tese é muito clara de ser aplicada, ter até uma massificação do direito. Mas me preocupa muito, muito mesmo, alguns, e até aqui tenho muito apreço pelo meu orientador, ele que fez todo um estilo de triagem aqui no estado de Santa Catarina, que vem sendo aplicado pelo tribunal, mas me preocupa quando há uma triagem tão massificada que o juiz humanamente não consegue analisar todos aqueles processos. E como fica, ao fim e ao cabo, o cidadão jurisdicionado que está vindo buscar? O advogado muitas vezes tem que estar ligando lá nas assessorias, tem que estar falando, olha, esse pedido aqui não foi analisado. E nós sabemos, porque estamos atuando muito tempo com aquela vara, que aquilo ali não foi analisado, foi dado um despacho inicial, um modelo, e aquele pedido que agora é diferente, ele não foi analisado. Então, isso muitas vezes me preocupa, porque está sendo uma prática estimulada para os magistrados, e eu acho que, de uma certa forma, o advogado ele não tem muitas vezes seu petitório analisado. Eu trabalho muito com o visual law, que é uma inovação agora que está vindo no direito, gosto muito de trabalhar, apesar de ainda escrever nas minhas petições, né, bastante naturalmente, mas de forma sucinta, né, não extensa, escrevo, mas tento trazer elementos de visual law. Acho que essas inovações, tecnologias, eu acho que elas são bem-vindas, mas me preocupa como isso está sendo recebido no judiciário e como o CNJ coloca muitas metas, muitas mesmo, e como é humanamente impossível para o magistrado estar ali naquela situação e julgar de fato aquele processo. Não dá para ler tudo, não dá para. Os expedientes são muito urgentes, então, sinceramente, eu tenho muito receio. Então, a minha tese de doutorado tá caminhando aí por esse viés. Num primeiro momento, eu vou trabalhar uma parte um pouco mais de filosófica, estou trabalhando bastante com a República de Platão, vou trabalhar com outras obras ainda. Eu gosto muito de filosofia, algo que eu tenho comigo há muitos anos, na verdade, mas eu não sou muito favorável a essa aplicação da inteligência artificial no direito. Esse é o resumo da minha opinião. Obrigada por perguntar, doutor Prudêncio. Eu queria falar o seguinte: será que você podia pensar no juizado especial? Por que o juizado especial? Ele substituiu o juizado de pequenas causas. Quem criou o juizado de pequenas causas, como é que chamava aquele ministro do Figueiredo? Que era ele, Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão trouxe lá dos Estados Unidos o juizado de pequenas causas. Aí chegou a Constituição, deu competência funcional ao juizado especial. E qual a ideia? Seriam as causas de menor importância, de menor relevância. Agora, pelo valor econômico, eu não posso dizer que tem menor importância. Se o sujeito não ganha um salário mínimo, está perdendo R$500, para ele é uma fortuna, que é metade do dinheiro que ele tem. Eu não conheço nenhuma pessoa assalariada que tenha folga do dinheiro. A gente passa a vida inteira se fechando naquilo que tem que fazer, não é? Eu tenho um amigo que agora ele ganhou um neném, tá certo? E ele está com sérios problemas com referência a essa parte, não é? E aí fica pensando, ele poderia falar a esse respeito. Então, o que adianta achar que tem causa de menor potencial ofensivo, causa de menor complexidade econômica? Eu acho que isso é uma blasfêmia, é uma heresia. Deus é o melhor juiz. Ele conhece todas as normas, ele não tem testemunha que engane Deus, né? Ele sabe tudo. Deus é o nosso padrão. Platão fala disso. Deus é o nosso patamar lá. Muito bem. Agora, como é que eu posso considerar essa circunstância? E mais, tem tribunal, tem juiz que demora 2 meses para apreciar uma medida cautelar. Pergunta o Fábio Dutra, ele sabe dizer isso, porque ele é presidente do IMB, recebe reclamação sobre isso. Eu concordo inteiramente com você. E acho que morreu o juizado de pequenas causas. Eu não sei, tem alguns lugares que simplesmente incorporou o juizado de pequenas causas às varas cíveis,
né? Ou criminais, porque tudo é o mesmo procedimento. Ótimo, eu gostei muito. Vou fazer até uma pequena observação. Eu sou juíza leiga na comarca do Continente, em Florianópolis, em um juizado especial. E Florianópolis é uma comarca com bastante volume. E eu fui assessora há muitos anos de magistrado. E o que eu percebo é, enquanto juíza leiga na comarca do Continente, muitas vezes eu aprecio alguns tipos de pedidos com uma complexidade muito maior O quê? que uma vara civil, que vai de encontro ao que o senhor... Do que um desembargador do órgão especial julgando ações constitucionais. A sua causa lá é mais complexa do que a que eu pego aqui. Justamente. Bem isso mesmo. Eu acho que aí nós temos um desvio quando acontece isso, que é uma exceção. Porque esses juizados de pequenas causas, entre aspas, né, era o antigo Tribunal de Alçada. Né? Então, as causas menos importantes vão para o Tribunal de Alçada. As causas mais importantes vão para o Tribunal de Justiça. Agora, uma coisa, vocês podem saber, gostando ou não gostando, doutor André e a doutora Tainá vão ver juízes digitais aí, essa inteligência artificial, julgando causas relevantíssimas. E por quê? Porque a cada dia o meu telefone, ele olha para mim e já se abre. Né? Eu não preciso ficar digitando uma senha, ele já lê a minha face e já me conhece, entendeu? Eu coloco a mãozinha ali atrás do leitor de dedo e os sentimentos, essas emoções sobre as quais o doutor André está escrevendo, elas são direcionadas, inclusive, a deslumbrosos que estão tentando isso. E vão tentando, e vão aperfeiçoando, e vão inovando. Najib, eu sou conservador e muito mais que você, que eu considero, inclusive, liberal. Né? Liberal quanto aos costumes, liberal quanto uma série de detalhes que eu teria um posicionamento muito mais, digamos assim, retrógrado ou conservador mesmo no sentido literal da palavra. E até vejo que esse ativismo judicial ele é ideológico. Né? Ele é ideológico. Tanto que a gente vê claramente, na hora de se nomear o ministro, está todo mundo aí se coçando, não é? Quem é que vem. Porque se você tem um Supremo que decide num viés, e hoje, por exemplo, até os planos de saúde privados, a gente dá tudo que o autor da ação pede, mesmo contra um plano de saúde. Criar emergência, urgência, agora tem música, terapia, ecoterapia, não sei o quê, não tem nada no contrato, e se tiver escrito que não pode, a gente diz que pode, apesar de não haver o contrato, criar o tal do off-label. Então, tudo é possível. A maconha está rolando, é remédio, canabidiol, né? Então, é uma questão de ideologia que impregnaram a Constituição, e essa Constituição ela canta de acordo com o movimento mundial que vem dos mais... Até os Estados Unidos, que nós considerávamos um país muito conservador, estão avacalhando com ele, como se diz assim, a partir de uma nova visão né, o fortalecimento da ala de esquerda do regime, do Partido Democrata. Não é? Então, queiramos ou não, a máquina vai julgar em pouco tempo. Já está julgando no Supremo, já está julgando no STJ. Pegue o número de processos julgados lá no Supremo, por exemplo. Eu peguei em 2019, eu fiz um artigo sobre isso. Eu faço muitos artigos, mas nunca eu dou eles a público. Eu tenho um ciúme muito grande dos meus artigos, acho que só serão lidos pelos meus descendentes quando andarem futucando aqui os meus computadores. Mas então pega-se o número de processos julgados no Supremo. Aí você vai ver lá que são 100 mil, por exemplo. Isso é um número mínimo. Fala aí você pega sobre o recurso repetitivo. Ela perguntou isso. Divide. Eu quero falar 2 minutinhos só. Sobre o recurso repetitivo? Sim. Tá, divide pelo número de ministros, tira o período de férias, de licença, tira o período que eles estão fazendo conferência, que estão viajando, que estão doentes, e aí vê quantos são julgados, depois chega num dia. Aí chegamos aonde a doutora Tainá falou. Impossível que o ministro julgue esses processos todos. Absolutamente impossível. Pode nem assinar, ainda digo, nem assinar, a não ser aqueles que eles vão ler lá
né, no mise-en-scène da televisão. Fora isso, amigos, não dá para a gente aceitar como verdadeiro um fato desse, porque agride a nossa inteligência entender que isso é possível. Deixa eu Por só fazer favor, uma reclamação obrigado. rapidinha sobre recurso repetitivo. Uhum. Nós temos milhões de causas suspensas por decisões monocráticas. Sim. E esses milhões de causas suspensas, ainda bem que a doutora Tainá pode fazer uma pesquisa, sequer o juiz aprecia as cautelares. A lei, inclusive, exclui a cautelar. E ficam todos esperando a decisão do recurso repetitivo. E quando esses milhões de causas estão suspensas, não são julgadas, faz a decisão de recurso e quer que aplica em cada um. E aí nós estamos falando exatamente isso. Não é julgamento de cada causa, é um julgamento coletivo. Exemplo clássico. Aqui no meu estado do Rio de Janeiro, a Flume Trens, não é isso? Que toma conta dos trens, 120 estações, aí todos movem ação contra. Eu esqueci o nome da empresa, Supervia, que move ação porque as estações não têm acessibilidade. São 116 estações, atende a 2 milhões de pessoas por dia. Alguém deu uma decisão repetitiva, parou tudo. Agora, não tem que tomar as providências cautelares? E mais, quando vier a decisão do recurso repetitivo, nós vamos recuar aquilo que foi decidido em 2021 para alcançar os fatos acontecidos há 5, 6, 7 anos atrás? Então, espero que a doutora Tainá coloque lá um capítulo sobre esse palpitante tema, tá certo? Espero que me peça para eu faço as reclamações, a senhora resolve as reclamações. Obrigado. Professor Stack, se me permite, né, nesse tema agora levantado, eu tenho uma opinião seguinte, essa teoria, e que ela será objeto das nossas palestras, é o professor Dessoni, né, junto com a desembargadora Regina Passos e o desembargador Fontes, que é justamente a indenização. O título se traduz da seguinte forma: indenização do tempo perdido para buscar os seus direitos. Então, no momento, né, até os alunos estão vendo, vários e vários advogados, né, estão assistindo, no momento em que nós, o judiciário, aplicarmos intensamente o chamado desvio produtivo, essa teoria desse jurista, do Dr. Dessoni, professor, e que já está sendo aplicado, nós já temos 4 precedentes, e que o IMB já trouxe, inclusive o desembargador Najib já assistiu, o desembargador Fábio Dutra já trouxe internamente para nós do IMB. E essa teoria, ela, quando aplicada maciçamente no judiciário, pelo próprio judiciário, aí vai coibir, está entendendo, essa grande quantidade de ações paradas, isso que o desembargador Najib falou, por uma simples liminar e que paralisam quantidade de ações em todo o Brasil. Aí nós vamos culpar quem? O próprio Estado brasileiro. Se é da União, vamos culpar o Estado quando for de um tribunal de justiça ou de um juiz de direito. Por quê? Porque está entendendo, eu entrei com uma ação, eu quero uma resposta imediata. Eu entrei com uma ação, outro entrou lá no Amazonas, vem a repetitiva que o desembargador Najib aí invocou. Aí uma outra liminar lá do Amazonas vem paralisar o meu direito aqui de ação, que estava sendo regularmente analisado. Então, no momento em que também, de forma repetitiva, sem indenizar, o Estado brasileiro indenizar, o atraso do próprio Poder Judiciário, aí sim, meteu a mão no bolso, aí nós vamos repensar tudo nessa questão de concessão dessas medidas que paralisam as ações. Então, essa agora
esse grupo, né, de palestrantes, hoje de amanhã. Ela será muito importante e aí nós vamos até poder explorar essa matéria. Já está sendo difundido. O Tribunal do Rio já tem precedentes, né? Tem juiz de primeiro grau, então já temos 4 precedentes e a coisa vai avançar. Doutor Prudêncio, muito obrigado até aí pelo spoiler de quarta-feira, né? E fico particularmente muito feliz porque é um tema muito caro, né? Todos aqui que falaram a respeito desse tema realmente é muito caro. Antes de eu passar para os alunos para ver se eles têm alguma pergunta, só gostaria de que se me permitissem, nesse momento agora, de ser um pouquinho estrequiano e de ser um pouquinho de advogado do diabo, em um ponto que, para mim, eu acho que é muito importante. Streck mesmo já falou em diversas obras, o doutor Najib já citou ele hoje, né? Ele é um pouco ácido, e eu particularmente gosto dessa acidez do doutor Lenny Streck, em que ele fala que o ativismo judicial e a judicialização da política são perniciosos para a democracia, né? E que os juízes brasileiros não sabem utilizar, né? Que a magistratura não sabe utilizar esses movimentos, ou seja, não conseguem utilizar de maneira coerente. Isso é a palavra dele, não sou eu que estou falando. E também, principalmente, a questão da ponderação de interesses, em que ele fala que, particularmente, os juízes não sabem ponderar como Alex falava em suas obras, né? Acabou casando, e aí aqui é a minha questão, e aí já agora sendo advogado do diabo e sendo a favor aí do desembargador Fábio Dutra, que eu concordo com ele em alguns pontos, e é algo, professor, que o meu pai e os meus avós sempre falavam, né? Em questão de ser São Tomé. Eu sou São Tomé, eu tenho que ver para crer que realmente aquilo vai acontecer, né? Hoje, lendo um TCC de um aluno que apresentará amanhã, que estou na banca, além de futuro bacharel, ele já é jornalista, e ele fez um trabalho magnífico em que ele fala sobre o direito de conveniência. Eu acho que o mais importante de nós sermos professores não é o que nós podemos ensinar, mas o que a gente pode aprender com os alunos. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né, da educação. E ele fala que, tanto na judicialização da política quanto no ativismo, nesse momento agora, principalmente no STF, nós estamos passando por uma situação da inclusão da política no direito. E ele fala que, muitas das vezes, as decisões que são tomadas pelos ministros do STF, na verdade, nada mais são do que um direito de conveniência. Depende para onde vai, depende do que a mídia diz, depende para que caminho que vai, em qual partido está no poder, qual partido que você quer retirar do poder. Então, há um direito de conveniência. Aí, desembargador Fábio Dutra, eu faço até essa pergunta para o senhor, porque nesse ponto eu concordo com o senhor. Eu espero que a tecnologia, espero que o senhor tenha meu mesmo pensamento, eu espero que essa tecnologia consiga dizimar esse direito de conveniência. É isso que eu acho que é o principal hoje, porque o maior das atrocidades que nós estamos tendo na construção da argumentação jurídica hoje no Brasil é esse direito de conveniência em que a política é tomada como principal argumento, não como pano de fundo, mas como principal argumento. Então, até eu pergunto para o senhor acredita que talvez algum dia essa tecnologia, o uso da tecnologia conseguirá, de certa forma, mitigar os efeitos desse direito de conveniência, ou isso é caso perdido, não vai ter o que fazer, e nós vamos ter que aceitar que vai ser assim? Essa pergunta me deixa numa situação complicada, porque às vezes a gente, quando fala aquilo que pensa, se atrapalha. Né? Então, eu não acredito que a inteligência artificial vá mitigar, porque eu acredito que, se é uma questão ideológica e a gente vê um Congresso, de certo modo, eu não vou usar, embora seja uma expressão do meu pensamento, uma certa cumplicidade entre um Congresso, né, compreendendo aí a Câmara e o Senado, e o Supremo. Porque, na medida em que nós temos decisões de conveniência, e eu também acho que as decisões são de conveniência, eu acho que isso salta aos olhos, pelo menos de uma grande maioria, seja de esquerda ou de direita, e a gente vê as manifestações do pessoal de esquerda nesse sentido, o pessoal de direita também,
né? Cada um reclama do outro, que está achando que essas decisões ultrapassam os limites do que nós teríamos do Supremo. Então, eu vejo um corpo, o Supremo é um corpo altamente qualificado e que pode dizer, em última instância, o que é certo e o que é errado. Hoje eu estava conversando com um deputado, ele falou assim, oh, Fábio, eu sou servo do senhor fulano. O que ele me disser, eu faço. Se ele disser que o branco é preto, o branco é preto. Se ele me disser que o preto é branco, o preto é branco. Então, pode saber que eu decido de acordo com a orientação de fulano de tal. Falei, tá bom, então eu vejo mais ou menos um corpo de juristas altamente qualificados com o poder de dizer ali, nós temos, podemos citar o Alexandre de Moraes, o Barroso, o ministro Gilmar Mendes, a maioria deles, inclusive, fez curso fora do Brasil, na Alemanha, trazem um substrato intelectual de altíssimo nível. E aí encontra um Congresso escolhido do meio do povo, né? Escolhido. Nós não selecionamos os nossos candidatos de acordo com aquilo que nós gostaríamos que fosse dado como orientação do que nós pensamos, mas nós também, eu acho que decidimos por interesses imediatos, o desembargador Najib foi falando aí desses interesses, e votamos de uma forma equivocada, e existe essa situação de uma certa promiscuidade, embora essa promiscuidade devesse ser sinônimo de freios e contrapesos. Ou seja, você fica na sua, eu fico na minha, eu decido isso, você decide aquilo, você não avança muito, não manda instalar uma CPI, você não manda arquivar um processo aqui, você não cria um inquérito do fim do mundo aqui para decidir fazer isso, e botar tornozeleira em fulano, em cicrano. Então, a gente vê que nós estamos vivendo um período assim meio louco, acho que é uma opinião de quem fica aqui ouvindo as notícias e não consegue conceber muito como decisões são tomadas que afrontam aquilo que eu aprendi durante todo o tempo da minha vida como magistrado. E o meu colega Najib já disse, são 33 anos que eu estou aqui nessa casa, estou aqui agora dentro do Tribunal de Justiça, 33 anos que eu vim lá do primeiro grau, daquele prédio caindo aos pedaços, mas a gente não queria nem funcionário da prefeitura, porque gerava o direito do prefeito dizer o que nós tínhamos de fazer. Né? O oficial de justiça era aquele oficial ad hoc, é uma vida... Então, hoje nós estamos bem instalados, temos fundos, temos computadores, vimos aí a internet chegar, a internet e a inteligência artificial se aproximando, mas se não estabelecermos mecanismos que efetivamente... E eu acho que isso só conseguiremos a partir do momento que o nosso povo for bem educado, bem formado, bem instruído, bem preparado para saber o que quer. Porque hoje nós vivemos num torvelinho de contradições, e isso nos causa muito mal. Bem. Muito obrigado. Doutores, querem falar alguma coisa a respeito desse ponto? Preferem se abster? Não. Um minutinho. Dona Gibi. É falta de democracia. Nós não temos democracia. Eu atribuo que não temos democracia a esse maldito sistema proporcional. Por que sistema proporcional? Lá os americanos elegem o deputado por 2 anos. De 2 em 2 anos ele tem que voltar na localidade dele e pedir voto. Aqui não. É proporcional, 5 anos, não importa pegar o voto na respectiva localidade. Né? E a outra coisa que nós não temos é simplesmente que, como toda instituição, nós temos que dar como é que eu vou dizer o seguinte? Uma solidariedade para aqueles que estão governando. Não existe. O presidencialismo nosso é muito fraco, porque o americano é forte, está bem dividido. A eleição é distrital, o voto é 2 anos, ele tem que pedir o voto. E então, entrando na área da democracia liberal, eu sou um liberal, sou aluno de Afonso Arinos, eu acho que tem que ser um regime parlamentarista. Você imagina, o Brusque
contratou um treinador durante 4 anos. Acha que acontecer, vai ter mantido o mesmo treinador? Não é possível, não é? Então, é o nosso caso aqui também, né? Então, pronto, parei de falar, não quero falar mais não, obrigado. Doutor Prudêncio. Muito bem, muito obrigado. Até então, aos demais participantes, alguma pergunta? Se quiserem, podem abrir o áudio, ou se quiserem, podem fazer diretamente no chat. Ninguém falou. Muito bem. Eu peço desde já desculpas às perguntas, às provocações lícitas que fiz aos senhores, mas certamente fiz porque é algo que me intriga muito, né? Porque faço parte do judiciário, não como magistrado, como oficial de justiça, mas é algo que efetivamente me intriga muito. O doutor Prudêncio sabe, porque esteve bom tempo aqui em frente à Brusque, nós temos os nossos problemas, como todas as cidades têm, né? E são situações que efetivamente me intrigam, porque eu, como oficial de justiça, tenho uma preocupação muito grande quando eu chego na casa da pessoa de não sair de lá pior do que eu cheguei, né? Eu sei que eu, quando chego lá para cumprir um mandado, a pessoa não quer receber. Ninguém quer receber um oficial de justiça em casa, né? Então, eu sempre chego com o maior cuidado possível, com amor e empatia à profissão que escolhi. Porque escolhi ser oficial de justiça e amo ser oficial de justiça, porque eu sei o quão eu posso fazer diferente quando eu chego e o quanto que a justiça pode ter um novo formato e como que as pessoas passam a ver também a justiça a partir também dos olhos do oficial de justiça. Então, é isso que efetivamente me intriga muito. Então, essas provocações que eu os fiz hoje foi realmente com todo o carinho e respeito que eu tenho à profissão dos magistrados e do quão importante é a magistratura no mundo de hoje. E digo mais, quem diz o direito hoje são os juízes, não são nem os legisladores e nem os membros do executivo. Quem, de fato, diz o direito, como já diziam os realistas jurídicos, que eu acredito que são, de fato, realmente o movimento mais fidedigno dentro do direito, é que, de fato, são os juízes que dizem o direito, são os juízes que desenham, né, a realidade jurídica e a realidade social, e que precisam, de certa forma, sempre procurar pela aceitação social. Quando nós tivermos uma maior aceitação social por parte da população, nós teremos, de fato, um trabalho da justiça muito mais fidedigno, muito mais próximo da comunidade e muito mais efetivo. Então, agradeço muito ao desembargador Najib pelas suas enriquecedoras exposições, pelo desembargador Fábio Dutra, pelo desembargador Carlos Prudêncio, pela sempre parceira, né, e muito brilhante, a professora Tainá Pedrini, que está na frente aí do curso de Direito aqui em Brusque. Então, quero agradecer também a presença de todos aqui hoje. Os certificados serão emitidos àqueles que preencherem corretamente o formulário que está disponível no chat, então, que a professora Tainá já colocou lá, tá bom? Amanhã teremos uma nova rodada aqui no nosso ciclo de palestras, a partir das 7h30, é isso, professora? Então, a partir das 7h30 amanhã, uma nova etapa aí do ciclo de palestras. Meu muito obrigado, agradecemos a presença de todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, desembargador Najib. Muito obrigada, desembargador Fábio Dutra. Muito obrigada, desembargador Prudêncio André. Professor André, muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra recebê-los. Também agradeço e forte abraço e sucesso para todos.